Você já imaginou como seria estar na posição de grandes desenvolvedores, dominando os códigos mais desafiadores e lidando com as exigências de um ecossistema de alto nível? Pois é isso que você vai ver aqui no Show Me the Code, o primeiro reality de programação do Brasil. Programadores destemidos e com diversos níveis de experiência vão mostrar toda a sua habilidade com as máquinas. Acabou pra mim, tem muito erro e não vai dar certo. Tô completamente perdido. Fiquei em choque, eu digo, porra, o que eu vou fazer agora? Estão prontos para a experiência Rocket Seat? Sentem e afivelem os cintos, porque a competição começa. 3, 2, 1... No episódio anterior, os participantes tiveram que inovar na solução de problemas e mostraram que nessa disputa programar não é só o suficiente. Hoje, no Show Me the Code, o desafio é ainda maior. Os participantes vão nos mostrar os seus códigos e, principalmente, eles têm que mostrar muita vontade de vencer. E a maior habilidade de quem escreve código é saber resolver problemas através do código. Fiquem à vontade e implementem da melhor forma a acessibilidade aqui. Então, pessoal, hoje o desafio é exatamente Show Me Your Language Skills e mostrem a habilidade de vocês com a linguagem. Eu tô colocando alto em todas as imagens, colocando completamente a descrição do que a pessoa estaria vendo caso ela tivesse visão. Procuro aqui qual a imagem se refere dentro do código. E aqui dentro do código eu tento deixar o mais descritivo possível. De interatividade, colocar um área. E uma outra dica é, vai validando. Adriana, fica de pé, por favor. Sério que você deixou pra gente um código quebrado? Felipe, pode se levantar também, por favor? Bom, pessoal, a gente olhou todos os códigos, ambos códigos de vocês. Foram as duas melhores execuções que a gente teve hoje. E quando os jurados falam que nossos códigos são os melhores, parece que sai um peso das minhas costas. Queria anunciar agora o grande vencedor ou vencedora dessa etapa. Com vocês, Felipe. Parabéns, Felipe. Maria, você deixa a gente hoje. Jesus, você é muito nervosa da prova da lado. Ai, gente, não quero falar. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso game. Hoje os nossos devs vão ter uma surpresa pra lá de diferente e a gente vai ver como que eles vão se sair nessa. A sorte seja lançada. Sorte mesmo é a gente poder contar com a infraestrutura do Cubo Itaú. Além disso, como de costume, a gente vai ter a nossa clássica aula pra galera se preparar. Ou seja, eles têm tudo à disposição deles. E no final, a gente só quer uma coisa: ver os melhores códigos. Show Me the Code. Pessoal, a gente já tá chegando aí, passando da metade da nossa competição. E não é preciso criar nenhum código, nenhum algoritmo para saber o que isso significa. Vocês ou estão cada vez mais perto do prêmio, ou vocês estão cada vez mais próximos disso aí. O grande troféu Show Me the Code e aquela viagem nada básica ao sucesso. Ou pelo menos a capital dele, né? Vale do Silício. Uma das recompensas oferecidas aí pela Datadog ao grande vencedor ou vencedora do nosso reality. Galera, hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente e vai ser mais difícil, é claro. Felipe, você tem uma vantagem por ter ganhado o último game, certo?
Bom, essa vantagem vem com uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Então, agora você vai me dizer o nome de 2 colegas seus que vai formar uma equipe com você. Agora. Isso é Adriana e Matheus. Adriana, Matheus e Felipe serão um time. Felipe será o líder desse time. Agora, você vai me dizer o nome do líder do outro time. Beatriz. Então, Beatriz é a líder desse time. O Felipe escolheu os times e eu não tô preocupada, porque eu sei que ali cada um vai dar o seu melhor, independente do grupo que eu tiver que ficar. Por enquanto, vocês vão apenas guardar essa informação, ok? E agora, daqui pra frente, vocês novamente vão precisar continuar provando a habilidade de vocês com o código. Deem as boas-vindas para o nosso convidado especial de hoje, o Ibrahim. Ele vem da Compasso UOL. E o Ibrahim é arquiteto de soluções, ele é especializado em soluções Cloud AWS, focado em serverless e trabalhando primariamente com TypeScript, React, Node e Next. E hoje ele está aqui basicamente para passar uma aula para vocês, como vocês já estão acostumados, e logo depois o nosso desafio. Então, novamente, prestem atenção na aula, porque no desafio anterior, novamente, a gente viu que algumas pessoas esqueceram de pontos da apresentação e depois tentaram consultar. Essa apresentação não fica disponível para vocês durante a realização da prova. Bem, olá a todos, é muito bom ver um grande grupo aqui de pessoas desenvolvedoras e que querem desenvolver melhor código, né? E essa frase que eu estou falando vem diretamente do tema que nós vamos falar hoje, né? Que é código limpo ou clean code. Quando o Ibrahim fala que o desafio é sobre clean code, eu abro um sorriso, porque é algo que eu estudo, que eu gosto de aplicar no meu trabalho, no meu dia a dia. Tudo que ele fala ali é algo que, de alguma forma, eu já vi alguma vez na vida. Talvez não em profundidade, mas já conhecia de alguma forma. Então, né, o Clean Code, né, ele é um conjunto, né, de boas práticas, né, para a escrita de código e a organização, né, da estrutura do que vocês estejam criando, né. E aí, né, eu acredito também que algo se perde um pouco na tradução. Quando a gente ouve código limpo, né, que inclusive é a tradução em português e como as pessoas se referem normalmente, né, não é necessariamente, para mim, o mesmo espectro do que o clean se refere ao inglês. O oposto de um código limpo, né, ele não é um código sujo, às vezes é apenas bagunçado. E o que é, né, um código limpo, né? Ele é um código legível, então outras pessoas podem entendê-lo com poucas imersões, porque às vezes você pega um código, você precisa olhar várias e várias vezes até entender o que aquilo está acontecendo. Um código legível, muitas vezes você consegue olhar e determinar o que ele está, né, dizendo ou o que ele está processando. Ele é um código gerenciável, isso significa que você consegue trabalhar com outras pessoas, né? Você não está criando um código que só você sabe o objetivo daquilo. Ele é extensível, então assim, se eu colocar uma nova funcionalidade agora, vai quebrar tudo, que infelizmente é bem comum, tá? E um código limpo, ele tem essa característica, né? Você pode estendê-lo a todo momento. E eu diria que a maior grande benefício de ter um código limpo é que ele é um código testável. Se o seu sistema não é testável, você não consegue garantir a qualidade dele e nem que, né, seu código está realmente funcionando. E, né, a comunidade, ela vai se desenvolvendo, né, e refinando esses códigos, né, o que é o clean code, né, o que é um bom código. Então é muito importante vocês entenderem a linguagem que vocês estão trabalhando, porque nós vamos, com o clean code, olhar justo para aquela parte que envolve a comunicação entre vocês e seus pares. E já fica a dica do próximo vídeo que você vai assistir depois desse episódio, que é a aula completa do Ibrahim. E para você poder ter acesso a essa aula, é só você entrar no site do Show Me The Code, se inscrever, que você vai receber a aula direto no seu e-mail. Mas pessoal, agora a gente tem o próximo desafio então, e peço desde antemão muita atenção aos detalhes e principalmente aos erros que foram cometidos nas provas anteriores e que a gente comentou aqui na frente, para que esses mesmos erros não sejam cometidos de novo. A prova de hoje é sobre Show Me Your Team Dynamics, ou
me mostre a sua dinâmica de times. Como vocês devem imaginar, o desafio é aplicar todo esse processo que vocês viram de Clean Code e realizar a refatoração dentro de um projeto existente. Código que o Ibrahim vai entregar para vocês, pronto, assim como vocês receberem alguns outros desafios. E ao final, claro, a gente espera que vocês nos entreguem o melhor código possível refatorado a partir do código original. Mas vocês sabem o que isso tem a ver com trabalho em equipe? Pode deixar que eu explico. A gente separou vocês em 2 times, tem 3 pessoas em cada time exatamente, certo? Vocês terão 1 hora de prova para poder fazer refatorações. Mas a dinâmica dentro do time de vocês vai ser um pouquinho diferente também. Estão prontos para o desafio? Galera, é o seguinte, a gente vai fazer uma espécie de dojo. Então, cada um do time vai ter 20 minutos no computador, enquanto os outros 2 estão apenas olhando e ajudando. Os outros 2 que estão na posição de espectador não pode pegar no teclado, não pode pegar no mouse, mas pode dar pitaco, pode conversar, pode se ajudar, certo? Entre o time, ok? Depois que a pessoa que está no computador terminou seus 20 minutos, essa pessoa troca de lugar com a próxima, beleza? Entendido? E agora, sem olhar para os seus companheiros, Felipe, quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro a codar na tua equipe? Adriana começa, depois Matheus, depois eu. Eu achei que foi uma boa escolha, além dos integrantes, a ordem. A Adri primeiro, que ela já tem uma boa experiência, o Matheus em segundo, que ele é iniciante ainda, e eu em terceiro, que pelo menos de tempo eu teria mais experiência, para caso a gente precisasse correr, eu achei que eu poderia correr mais que eles, assim. Perfeito. Então, Adriana, você começa, Matheus, você é o segundo, Felipe, para finalizar. Agora, Beatriz, que é a líder do próximo time. Lorena, Beatriz e José. Por último, mas não menos importante, Felipe, como você foi o ganhador da última prova, você tem acesso a 5 minutos de mentoria, mas só poderá utilizar durante os seus 20 minutos. Os demais podem consultar a internet, podem consultar todo o conteúdo que a Rocket City tem disponível para vocês. Façam bom uso das anotações, que se fosse eu, seria a primeira coisa que eu começaria a partir da apresentação. Criatividade e também da coisa mais importante, mais valiosa que vocês têm, o tempo. Será que para bom dev, meio código basta? Provavelmente não, então a gente não quer ver isso. Se atentem aos detalhes e vão até o final das coisas que vocês iniciam. Então, agora eu vou pedir para o Ibrahim mostrar o código do desafio, mostrar qual vai ser o projeto que vocês vão receber e basicamente um pouquinho só para vocês conhecerem, mas é claro que ele não vai passar nenhuma dica de como vocês vão transformar esse código melhor. Bem, é um projeto, né, que está no GitHub, vocês podem clonar ele, né? Vão precisar do Node, tá? Eu coloquei aqui pequenas instruções para vocês terem rodando. O código que vocês precisam refatorar está em source.match.ts, é em TypeScript, tá, pessoal? Que é uma extensão, né, uma linguagem que utiliza o JavaScript e adiciona tipos em cima dela. E vocês vão conseguir rodar, né, comandos, né, npm run test, yarn test e testar o código. Vocês vão ver também, eu coloquei aqui um GIF para vocês, que esse código, alguns testes estão passando, alguns testes não estão passando. E aí o objetivo de vocês, refatorar, né, limpar o código, vocês vão encontrar o código da forma como eu coloquei lá, limpar esse código e fazer alguns testes passarem. E vocês vão conseguir, através do comando que eu deixei, ir vendo a evolução, que testes estão passando errado, quais não estão, e boa sorte. Então ficou claro para todo mundo, né? Vocês vão receber um código, que não está lá essas coisas de limpo, e junto com esse código vocês vão receber testes também. O Ibrahim me corrige, mas nos testes eles não vão precisar mexer em nada. A questão é mais mexer no código para que os testes passem, é isso? Vocês vão encontrar uma mescla das duas coisas, na verdade. Porque, às vezes, vocês podem ter escrito o teste errado. Então, dá uma conferida se todos os testes estão corretos, se eles estão
testando exatamente o que ele está determinando que está sendo testado. Perfeito, então como o Ibrahim explicou para vocês vão receber um código no GitHub, vocês vão baixar esse código, executar, a gente já instalou o Node nas máquinas, então é só executar. O mais importante, não interessa a linguagem, os conceitos que são aplicados ali não tem nada de syntax sugars, como a gente fala, que são aqueles coisas específicas de cada linguagem de programação. Vocês vão ver código da mesma forma que estaria em qualquer outra linguagem de programação. Então isso não é uma desculpa. Lembrem que é 1 hora, 20 minutos de cada um, então usem esse tempo com sabedoria. E a colher de chá que eu dou pra vocês, se juntou, anota o que vocês têm aí fresco na cabeça, certo? Aproveitem essa dica extra que eu tô dando pra vocês e podem se juntar. Pessoal, agora que vocês já estão reunidos, então, podem começar. Com o início da prova, estou bem tensa, porque são 2 linguagens que eu não tenho habilidade, né, que é TypeScript e JavaScript. Eu acho que o meu trio, de alguma forma, vai me agregar conhecimento. E quanto aos meus colegas de equipe, eu fico bem impressionado. A Adri começando a codar, muito ágil e a gente se dá muito bem ali. A gente conversa e parece que a ideia bate uma com a outra muito fácil. Matheus, Oi. e aí, você já ouviu falar de testes? Já ouvi, não implementei muitos não. E aí, você acha que com esse time vai dar certo? Vocês vão conseguir? Acredito que sim. Acredito que sim. São bons professores. Hoje eu atuei como líder, então eu fiquei responsável por escolher a ordem de quem programaria e acabei adotando uma postura ali também de tentar organizar um pouco o processo de desenvolvimento, de correção ali do código, mas toda a equipe contribuiu para isso também. Ok, Boa, então mais um. É SAN2 o nome dessa daí. E com o Shinu também tá errado, na verdade. Não, Não, mas calma, vamos focar. Aqui vai dar no errado teste. porque nu é uma palavra reservada. Aqui não deveria ser nu, esse nome dessa variável. Sim, mas vamos focar primeiro em corrigir o teste de Tá, subtract. tá. Perfeito. Eles estão focando em corrigir os testes antes Coloca mais um e asterisco. depois refatorar o código. Você vai ter que trocar por O que B tu acha? também, Boa estratégia? os dois. Pode levar aí o tempo desnecessário. A gente tem multiply, que é multiplicar, Fazer multiplicar, subtract, que é subtrair, e dividir é divide. Vamos fazer um finish aqui. Add subtract? Não, né? Não. Nossa, isso aqui tá péssimo. Tá, porque no que assim, é lado vezes altura, em vez de ABC, vamos botar lado, altura e base. Aí vamos devagar, depois. Deixa assim, se der a gente separa. Tá. Vamos na boa, vamos na boa. Eles estão pegando tudo que eles pensam e colocando no bloco de notas. Então, por exemplo, tem que mudar a função? Então coloca no bloco de notas. Criando uma própria documentação do time. Exatamente. Creio que para quando eles mudarem, o próximo ter tudo ali, a linha de pensamento, para não perder nada. E a estratégia deles está diferente do outro time? Sim, O bastante. que eles estão fazendo? Eles estão analisando a semântica das funções, o que eu acho que está trazendo para eles um conhecimento melhor Do todo? distribuído. Uhum. E os testes eles nem mexeram ainda. Parece que não. Pessoal, só um minuto de atenção. Troquem agora as pessoas. Lembrando a ordem que foi definida no começo, tá? Quando o Matheus pega no turno dele, por ele ser iniciante, achando que não ia dar certo ou que ele ia se perder, mas ele bota o olho no código e já sabe o que fazer. E eu sou alguém que tá ali tentando ajudar, tentando aprender e dar o meu melhor. Então eu busco ficar bastante calmo, entendendo o meu papel, que eu não sou o protagonista, não sou eu que vou escrever o máximo de código, não sou eu que vou chegar com a solução maravilhosa. Ele mesmo dando várias ideias de coisas bem técnicas, até alguns atalhos, diversas coisas que a gente nem conhecia, a gente falou, que massa, ele ensinando coisa pra gente. Isso é uma variável. Isso. Aí só se a gente mudar pra todos, então, pra ficar consistente.
Porque não adianta também só ter para um número. É fácil dar Ctrl F. E às vezes eu tenho que não dar uma puxada de orelha, mas puxar eles para eles me explicarem, porque como eles interagem muito entre os dois, eles às vezes esquecem que tem uma pessoa ali que não tem noção. Bom, eu vou passar a função de qualquer forma. Não, peraí, vamos entender o que essa função faz. Tá bom, beleza. Só que ele não tá usando o parâmetro aqui. Onde é que ele tá usando o parâmetro da função A e B? Não tô vendo. Não tá. Não tá. Então isso, na verdade, ele retorna um número aleatório. Será que a gente só apaga e coloca a soma? Não tem soma aí. Caramba, Usar o nome da função. Caramba, você gosta de pegadinha, hein? Poxa. Basicamente, antes, quando a Lorena estava pegando no computador, eles estavam opinando e ela não conseguia falar nada. Ela nem falava, nem tentava. Agora que ela está por fora, ela está tentando falar às vezes e eles não deixam. Só que nessa situação de pressão, eu não acho que eles realmente talvez estejam errados, porque eles precisam encontrar o resultado, porque eles têm um tempo específico. Eu faço uma analogia do dia a dia, sei lá, tá trabalhando lá na empresa e cai o banco de dados. Muitas vezes você não vai, talvez, esperar a pessoa júnior entender o problema, você vai resolver o problema e depois explicar para ela. Pessoal, trocando. Então quando chega meu turno, eu sento na máquina e tá ali as funções funcionando e os testes quebrando. Então a estratégia é fazer os testes e deixar tudo rodando bonitinho. A gente começou a rodar os testes e por algum motivo algo quebrou. Então a gente decide em conjunto pedir a mentoria. Eu queria pedir uma mentoria, por favor. Show! O Felipe vai usar os 5 minutos de mentoria dele, então a gente vai chamar Rodrigo Neri. O Rodrigo tem 7 anos de experiência em TI, trabalhando com desenvolvimento back-end, front-end, mobile e cloud. Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? Rodrigo hoje ele atua como engenheiro de software no Itaú e ele vai prestar uma consultoria especializada então para o grupo do Felipe. Rodrigo, a gente tá com 2 problemas, não precisa ajudar. Primeiro para rodar os testes. A gente tá fazendo alguma coisa errada aqui na hora de importar, exportar, não sei o que rolou aqui, que não tá encontrando. Talvez pode ter alguma configuração no Mocha em relação a ele estar mapeando, né, esses imports, né? Acho que deu, hein? Foi? Ó, vou aproveitar a mentoria, então esquece isso, pensa outra Tranquilo. coisa. Beleza, vamos lá. A gente tem uma função aqui chamada Matrix, que a gente não... Tu manja das matrizes? Sim, em relação a essa matriz, ela depende, um processo depende dela? Não, ela tá sozinha. Então, pode ser que eu pense assim, se tem uma coisa que tá jogada aí, às vezes, talvez ela pode ser uma pegadinha ali de tipo, talvez não é necessário ela tá ali, entendeu? Porque às vezes o clean code não é só exatamente você, sei lá, pegar um código e falar assim, tem que melhorar ele, não sei o que lá. Às vezes pode ser uma coisa que você colocou ali que não precisa estar ali. E não precisa estar ali, né? Pode ser isso. Muito obrigado. Valeu essa última. Tranquilo. Foi. Obrigado, viu? Tchau. Oi, gente. Bem, vocês explorando aí o código, vocês notaram que nem tudo é necessário. Vocês viram a relação entre as funções? Com vocês? A gente se baseou na lógica de algumas funções, então tinha algumas, por exemplo, que pedia para verificava se algo retornava nulo, então a gente achou que não fazia muito sentido ter no código, como tudo era cálculo. E aí as que a gente viu, como por exemplo, divisão, não tinha um teste para ela, mas fazia sentido porque a gente tinha cálculos comuns, como multiplicação, adição, então a gente quis manter. O export também. A gente montou um teste para isso. Ah, bacana. Beleza. Boa sorte. Obrigado. Olá, pessoal. Oi. E aí, gente? E aí, depois de mergulhar no código, vocês estão vendo a relação entre as funções? Nem tudo é sempre necessário? Como vocês estão sentindo o seu código? Sim, a gente deu uma boa padronizada, né? Que é a função, tipo de função, tipo de retorno de função. E agora a gente está nos testes aqui. A gente também tem os testes aqui que parece que tá errando aqui, o que perde aqui, a gente está ajustando os testes aqui. Ah, beleza, bacana. Boa. Boa sorte. Obrigado. Por que tu viu assim, que é o principal fator assim, que eles estão à frente? Eu acho que eles realmente organizaram o código de uma forma
mais preciso. E eles até pensaram em novas estratégias, tipo, para resolver alguns problemas que eu achei. Eles pensaram fora do código, o que é importante. A gente tava tudo bem, todos os testes estavam funcionando, tinha passado tudo verdinho. E aí a gente inventou de refatorar os testes, então a gente criou um novo arquivo, jogou alguns testes pra lá. E na hora que a gente ia testar, estava tudo ok, o Diego fala que acabou a prova. Pessoal, acabou o tempo, larguem os teclados. Como vocês podem ter percebido, diferente das outras provas, a gente foi bastante até vocês, olhou bastante cada um que estava assumindo o teclado, o mouse ali na hora. E também muito como vocês se comportavam quando vocês não estavam nessa posição. Então agora a gente vai analisar muito do que foi essa prova e logo a gente chama vocês de volta também para dar o resultado. Então vocês podem agora se encaminhar para fora dessa sala para a gente dar uma olhadinha um pouco no código de vocês e logo a gente conversa de novo. Bom, eles estão deliberando agora, eu tô feliz com o resultado, porém tem algo que me preocupa. No finalzinho a gente fez uma refatoração, a gente estava no meio de um processo ali de melhoria de código e faltou executar os testes. Então ali no finalzinho que a gente ia verificar se deu tudo certo, não deu tempo. Então isso me preocupa um pouquinho de algum teste ter falhado ou tá tendo algum erro de execução e poxa, isso daria uma visão ruim para todo o trabalho que a gente acabou desempenhando. Eu acho que eles pararam no meio de alguma atividade. Eu achei dessa prova a mais divertida de todas. Essa, tipo, foi tensa, mas a parte de dojo eu achei muito foda. Eu nunca tinha feito esse rodízio, assim, cachê. A Lorena toda hora metia a mão sem querer no mouse. Ah, não. Encostava, A Beatriz também, ai, não, mas eu só fui apontar. E bem atrás, a gente leva pra trás a jaca assim, ó. Foi divertido porque a gente colocou a mão no código, tipo, pegou o código mesmo, vamos refatorar aqui, pressão. E as pegadinhas? Pô, tinha umas funções lá que nem tinha teste pra elas, né? Que a função que precisava, né? Isso, verify no... que retornava no... Isso. Olhando, já apagou. Exatamente. Essa prova foi difícil. Cara, o que tu acha que eles perderam mais tempo, assim? Eu acredito que foi gasto muito tempo tentando fazer o código que estava lá funcionar em vez de analisar ele. Eu acho que eles partiram rápido demais para tentar mexer no código em vez de analisar. E o Clean Code é sobre análise, né? Pensar o código. E é legal que isso, na verdade, é uma analogia ao mundo real, né? Muitas vezes a gente não para analisar se o código que está ali está escrito da melhor forma, não para refatorar, né? A gente olha para o código, às vezes, não, já está assim, eu vou só adicionar um código a mais aqui e vai ficando uma bola de neve. Então, mas cara, tu tinha até falado, né? Essa equipe começou muito bem, muito bem. Parece que em algum momento eles, não sei se eles se perderam, se eles não conseguiram dar continuidade. Eu acho que eles erraram na estratégia. Eles começaram bem, só que nas trocas de desenvolvedor eles tentaram manter a mesma coisa até o fim. A outra equipe, eu percebi que toda hora eles mudavam estratégia. Toda hora. Eu acho que também isso se deve um pouco à adaptabilidade da liderança que emergiu em cada equipe, assim. Então, eu acredito que o grande vantagem... Tu acha que teve uma liderança, então, nas duas equipes? Então, eu acredito que uma das desvantagens de uma equipe foi justamente não ter uma liderança. Isso. Cara, eu não tinha parado pra pensar desse jeito, mas faz sentido. Com certeza faz sentido, Faz cara. muito sentido. Isso atrapalhou porque quando tu não tem uma liderança, tu não segue um caminho. Todo mundo dá a opinião de um caminho, e isso aconteceu, a gente viu. Sim. E eles foram indo por um caminho e voltavam, indo por outro caminho e voltavam. Enquanto a outra equipe, que por mais que tinha uma estratégia que no começo tu falou que tu achava que não era a melhor estratégia, eles foram por ela e a liderança assumiu isso e, cara, eles foram como um time.
Isso foi muito diferente. Mas foi o que a gente comentou enquanto a gente estava vendo eles. Lembra que eu falei assim, pô, eu seguiria a estratégia de um time e você seguiria de outro. Só que a questão é seguir a estratégia, seguir um ponto focal. Você pode ter um grupo com grandes habilidades e não atingir o objetivo, né? E você pode ter um grupo com habilidades deixando a desejar, mas um grande líder às vezes leva esse time a, vamos dizer assim, a uma vitória, né? O que a gente pode tirar de lição aqui é que quem aprimora suas skills de adaptação e dinâmica em grupo tem muito mais chances de se destacar no mercado. O dev, que é sempre a primeira opção dos recrutadores, é aquela pessoa que está sempre treinando as suas skills técnicas e comportamentais. Se você quer mesmo se destacar em meio a essa multidão de oportunidades, é muito importante que você desenvolva essas duas habilidades. Vocês, não só nesse desafio, mas como nos próximos, vão ser postos em situações muito semelhantes às situações do mundo real e que às vezes não estão necessariamente conectadas com o dia a dia que vocês já estão acostumados. Por isso, a adaptação é uma das coisas que a gente busca aqui em primeiro lugar. Segundo, trabalho em equipe. Dificilmente, muito dificilmente, daqui para frente, vocês vão trabalhar sozinhos em qualquer situação. Por isso, trabalho em equipe é uma das coisas que a gente mais olhou para conseguir avaliar vocês, decidir quem fica e decidir quem vai embora. Então eu vou pedir para o grupo do Felipe se levantar, por favor. Pessoal, o grupo de vocês, pra gente, desde o começo que a gente estava olhando e acompanhando, era o que melhor estava se desenvolvendo. A gente gostou muito da estratégia que vocês utilizaram e a parte mais legal do grupo de vocês é que todo mundo que pegava no teclado e mouse parecia que nem trocava a pessoa que estava no teclado e mouse. Vocês simplesmente continuavam. Parece que não teve atrito nenhum a troca de quem estava ali pilotando. Vocês fluíram muito bem. Mas para mim teve uma coisa que atrapalhou vocês, que para o outro time não atrapalhou. Eu amei como vocês se entrosaram. Mas quando a gente estava falando do pair programming no outro game, a gente enfatizou muito que quando a gente questiona, quando a gente toma as decisões em dupla, é muito bom, é muito positivo. Porém, quando a gente tem algo, um objetivo claro, para cumprir, para chegar, vocês tinham uma lista de coisas que vocês precisavam fazer, que vocês perderam um pouquinho o rumo, porque como todo mundo estava ditando, faltou um pouquinho de um feeling de falar assim, beleza, vamos pegar alguém para poder centralizar essas questões e definir um caminho e seguir por ele até o fim. Ou seja, o time de vocês faltou liderança. Podem sentar aí. Eu vou pedir para o time da Beatriz se levantar, por gentileza. A gente teve uma percepção que estava bem bagunçado, que não ia chegar muito longe com as resoluções, com as refatorações. A gente sentiu que vocês perderam muito tempo ali na parte do teste, de tentar fazer, de tentar, só resolver o teste sem olhar para o código. Em algum momento, com a dinâmica entre vocês, com o entrosamento entre vocês, isso mudou. E vocês conseguiram olhar para o código, tirar muito código morto, vocês tiraram muita coisa desnecessária do código, que era uma peça fundamental para conseguir fazer os testes rodarem. Mas teve uma coisa ruim no time de vocês. Da forma que eu falei que o primeiro time, quando fazia a troca da pessoa que estava no computador, eles nem sentiam, já no time de vocês isso foi um pouquinho mais pesado. As trocas, na verdade, elas impactavam bastante e a postura de vocês mudava bastante comparado quando vocês estavam no computador e quando vocês não estavam no computador. Então, pra gente, essa foi a pior parte do time de vocês. Porque se a gente for olhar para o resultado, vocês chegaram com certeza num resultado
melhor e mais próximo do que a gente esperava. Mas a gente não estava olhando só para o resultado final. Isso é muito importante a gente falar. A prova era Show Me Team Dynamics, ou seja, dinâmica de time. Era para isso que a gente estava olhando principalmente. Podem sentar aí. Para a gente, as duas pessoas que mais se destacaram hoje foram Beatriz e Matheus. Levantem, por favor. Bem, Matheus, eu fiquei extremamente surpreso quando eles me disseram que você não vem de um background de muito tempo de tecnologia, vendo você atuar. Fazendo o retrospecto dos turnos, olhando o que cada um implementou, mas eu dou um ponto muito importante para o Matheus. Apesar do Matheus estar estudando há pouco tempo, ele pegou tudo muito fácil. Eu achei que você conseguiu rapidamente se adaptar, se desenvolver, mexer no código, na camada linguística, sintática. Eu acho que você soube muito bem traduzir as habilidades que você já tinha em outras áreas para o desenvolvimento. Então eu fiquei bastante surpreso. E Beatriz, às vezes é muito comum, né, a gente trabalhando em ambientes de equipe, que alguém seja determinado líder. Mas liderança em si mesmo é emergente. Às vezes a liderança não é aquela, não está num título, não é formal. E eu vi em você as características de uma liderança bem forte. Eu achei que você realmente motivou seu time e levou ele a se superar, né? Eu acredito realmente que você tem assim, habilidades de uma pessoa com bastante liderança. Pode fazer aquele suspense como sempre. Bem, eu acredito que, né, ambas as pessoas desenvolveram muito assim. Eu realmente estou bem contente com o desempenho de todos vocês. E a pessoa vencedora foi você, Beatriz. Parabéns, Beatriz. Parabéns. É meu nome, finalmente eu fui destaque. Estou contente de continuar no desafio. Apesar de eu ter ganhado um destaque nessa prova, eu sei que eu não posso descuidar. Tenho que ficar atenta para os próximos. Pessoal, agora a gente vai falar do que pra gente foram as pessoas com pior desempenho hoje. E não tem como a gente não colocar um tom de expectativa que a gente tem nas pessoas quando traz essas provas. Então hoje eu vou pedir para levantar o que nós três consideramos juntos as duas pessoas que não tiveram o melhor desempenho, porque o grupo está ficando cada vez menor e a gente tem que cada vez fazer mais comparações, é complexo. Lorena e José. Quando eu falo que o time de vocês teve muito diferencial de quando a pessoa estava no computador e quando não estava, principalmente tu, era essa pessoa. Vou te explicar o porquê. Quando a Lorena estava na máquina, eu vi tu com a postura de guiar, junto com a Beatriz, para onde que tinha que ir, até porque a Lorena tem menos conhecimento técnico, ajudar a mexer no terminal, ajudar a mexer nas funções. Só que quando especificamente estava tu e a Lorena fora e a Beatriz codando, eu senti tua voz muito ativa, muitas vezes até sobrepondo a voz da Lorena em alguns momentos. E muitas vezes que tu descobria a resposta, vocês partiam para o próximo passo, tu nem estava codando e muitas vezes tu não tirava um tempo para explicar para a Lorena o porquê que aquilo foi desenvolvido daquela forma. Diferente da Beatriz, que a gente falou que foi uma ótima líder, que quando ela estava fora da prova junto com a Lorena e tu estava codando, tudo que dava certo, ela chamava a Lorena e falava: olha, Lorena, vou te explicar o porquê que isso deu certo. Isso. E cara, a dinâmica de time no mundo real é exatamente isso. De nada adianta tu ser o melhor, tu conseguir fazer as coisas funcionar, se o teu time não estiver caminhando junto contigo.
Porque senão vai chegar lá um momento, cara, que vai ter tanta demanda que tu não vai conseguir mais resolver sozinho. E aí, como tu não treinou teu time, tu vai tentar pedir ajuda e eles não vão conseguir. Então, pra mim, esse é o feedback que fica pra ti hoje. Obrigado, Diego. E Lorena, eu te senti acuada, inibida entre duas pessoas que já tinham mais experiência. E Clean Code, na grande maioria das vezes, nem tem muito a ver com saber programar. Tem a ver com o que o Ibra falou de isso está sendo utilizado, porque a gente não remove. O nome está certo, o nome da função, o nome do teste, o nome da variável. São coisas muito mais de um contexto mais abrangente do que necessariamente técnicas. Então, para mim, vocês dois hoje foram o que tiveram o pior desempenho. Uma pessoa deixa a gente hoje e pra gente, o eliminado de hoje é a Lorena. Obrigado, Lorena. Uma salva de palmas, gente, pra Lorena. O pensamento que eu tenho saindo daqui, das coisas que eu passei até aqui, eu tenho muito que agradecer aos amigos que eu tenho, né, pela força que eles falaram. Não, se você não quer ficar na sua área, estuda o que você tem vontade, o que você realmente vai gostar, o que você sempre teve vontade, não tenha medo. Foi até um dos amigos que eu tenho na área de tecnologia que me apresentou a Rocket City. Então ele mandou pra mim e falou, não, esse curso aqui é muito bom, faz, corre atrás, eu acho que você vai conseguir pegar um pouco da área. E foi graças a ele até que eu tô aqui, né? O que eu vou levar daqui é conhecimento, né? Eu acredito que essa é a intenção do reality também. Não só premiar, não só trazer uma competição entre desenvolvedores e de diferentes níveis, né? Eu acho que o foco principal é educação, é trazer mais conhecimento, até para quem não tem noção nenhuma. Então, acredito que eu saio daqui com o que eu já esperava, que é com mais experiência, com mais, como é que eu posso dizer, mais bagagem. Pessoal, o time está diminuindo. Nosso time conta agora com apenas 5 competidores, uma prova atrás da outra, e vocês estão realmente mostrando pra gente o nosso lema que a gente traz desde o começo do Show Me the Code, que para todo problema sempre tem um código. Galera, tô muito orgulhosa de todos vocês. Então, assim, se animem. Eu quero ver a animação aqui amanhã, porque vocês vão precisar, beleza? E tragam o melhor de vocês pro próximo game, tá? Ibrahim, muito obrigada pela tua participação. Foi incrível que você trouxe as pegadinhas, né? Porque tinha muita pegadinha. É sério que vocês ficaram procurando como resolver um teste que retorna um número randômico absoluto? Não, por que tinha uma função que comparava, que verificava se o resultado era nulo? Por favor, me explique. Exatamente para você fazer essa pergunta, José. É só para isso. Pessoal, se vocês acharam que isso foi estranho, no dia a dia vocês vão ver coisa bem mais estranha, tá? Podem acreditar. Pessoal, parabéns pela participação de vocês hoje e a gente se vê amanhã em mais um desafio. Espero vocês aqui.